mim, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei e o que tenho te entrego, ó Deus. Ele as minhas mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, oh, oh,
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em todo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Queridos, graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, a nós todos que estamos expostos à sua palavra e que Ele nos fale nesta manhã. O tema desta mensagem é bastante instigante. Vamos falar sobre o amor de Deus. Existem brocardos populares que dizem, dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Quando nós nos envolvemos emocionalmente com alguém, a gente se parece com ela, a gente tolera mais e aprende mais sobre esta pessoa. Nesta manhã, o convite é para que nós nos envolvamos com a palavra de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne, Ele é a palavra de Deus. E o convite é para que nós nos envolvamos com Ele. Ele próprio faz esse desafio em João 15, do verso 10 ao verso 12, que eu lerei. E os irmãos acompanhem. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O mandamento de Jesus para nós, que está na sua palavra e sempre foi, amem-se uns aos outros. O amor de Deus é comprovado pelos seus atos, exemplificativamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz também em Lucas 23, 34, que Jesus na cruz do Calvário, havia sido torturado, havia uma coroa de espinho na sua cabeça, suas barbas arrancadas, seu corpo ferido, mas ele olhou para aqueles que ele tinha certeza que o Pai amava. Amou tanto, a ponto de dá-lo ao mundo cruel, pecadores, inimigos de Deus. E ele disse 7 palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus está comprovando que nos ama. Também, em Romanos 5,8, Paulo diz: Deus prova seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É difícil amar, às vezes, um amigo que nos contraria. Imagine amar a inimigos. Mas o que é que Jesus diz? Se teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber.
Se tiver fome, dá ele de comer. Esta é a lógica. Esta é a lógica do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se move o tempo todo no amor. E João, no versículo 4, 10, 11, 1 de João 4, 10, 11, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E indagando Jesus, alguns dos escribas: Senhor, mestre, qual é o maior mandamento de todos os mandamentos? E Jesus vai falar de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Deus nunca se esquece do próximo. Deus me ama, mas ama você. Deus quer que nós pratiquemos esse amor, vivamos esse amor esse amor de Deus, que sempre vence, que é objeto de poesia de 1 Coríntios 13. Se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Mas o que nos impede, alguns, de amar intensamente, de amar de verdade, de amar como Deus manda que nós amemos? O que nos impede? O que impede o homem, a mulher, de amar a Deus e a seu próximo? É uma coisa chamada pecado. Este veneno, ele entrou no homem. Paulo descreve muito bem em Romanos 5, que o pecado entrou no mundo através de um homem. Por isso que o plano de Deus foi que através de um homem, este pecado fosse erradicado. Ele está na raiz da nossa construção biológica. Não era assim. Nós éramos para sermos bons. Não era para ter assassino no mundo. Mas olha que fez Caim contra Abel, por causa dessa coisa envenenada, chamada pecado, que Isaías 59, 2 diz que é a causa do afastamento do homem a Deus. Daí Jesus veio religar este homem ao seu pai, porquanto foi desligado por causa desse veneno. O pecado, quem ainda não se livrou do domínio do pecado, pratica as obras da carne. E as obras da carne, elas são manifestas. Nós sabemos que elas são terríveis. Até mesmo uma criança, a mãe diz: olha a semente de Adão, já com 1 ano, fica irada. Mas nos adultos, já da adolescência, as obras da carne, elas começam a ser manifestadas e conhecidas através de coisas horríveis, que só trazem desgraça para aqueles que praticam. Mas existe prostituição, a impureza, que é um espírito que assedia a mente do homem para pensar em coisas que não convém. Lascívia. Há um aparente gozo. Jesus quer que o gozo que nós sintamos, que é sinônimo de alegria, seja o seu amor. Essa é a verdadeira alegria. Não traz consequências nefastas. Mas a idolatria, amar um pedaço de coisa, amar uma outra pessoa como se fosse seu Deus, idolatrar, adorar, loucura, feitiçarias, loucura, inimizades, não constrói nada, porfias, que a teimosia contumaz, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, estar sempre dividido. Isso não nos ajuda em nada. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, diz Paulo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a solução para o homem e para a mulher, a cura
Ela está no sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. É o sangue de Jesus. Queridos, Deus é bom e o diabo é mau. É a antítese do nosso Deus. Nosso Deus ama constantemente. Na Bíblia mostra a figura de um rei chamado Acabe. A sua esposa Jezabel, mulher do coração envenenado, de procedimento endemoniado, má. Foi ela que, vendo seu marido de personalidade frágil, estava lá chorando porque queria comprar uma propriedade muito perto da sua, mas o dono não quis vender. É direito do dono, diz até o nosso Código Civil, o proprietário vende se quiser, ele usa, ele faz uso legal, lícito, como ele quiser, e vende se quiser. Mas Acabe queria comprar aquela propriedade. E a mulher chega para ele e dá um conselho envenenado, endemoniado, perverso. Olha, você que homem que você é gay, acaba com esse cara. E toma dele essa propriedade. E assim foi feito. E aquele homem, que só tinha uma pequena propriedade, a perdeu. Quando os pensamentos de Satanás entram no espaço que foi reservado só para o Senhor, ele causa estrago na personalidade até de crentes, se vacilar. Por isso precisamos estar vigilantes. Deus fala, ame. Mas se você tiver alguma obra da carne, que entrou uma dessas obras aqui, inveja, por causa da inveja, não entra o amor de Deus, mas o pensamento de Satanás vai entrar ali. Se entrar a lascívia no lugar da misericórdia, do serviço do amor, vai ter estrago também. Não foi assim com um adorador chamado Davi, rei de Israel, que ele olhando para uma mulher, num tempo que os reis saíam à guerra, ele quis exercitar o amor, entre aspas, de forma ilícita, não aprovada por Deus. O diabo traz sugestões de emoções. Eu ouvi dizer, e vou citar daqui a pouco o nome de quem disse, de um doutor em antropologia cristão, que é dedicado a aconselhamento de cônjuges, de casais, ele dizendo que a paixão acontece na vida de todos os casais, de namorados. Mas ele disse que pelos estudos que ele fez, estudos de mais de 30 anos, ele descobriu que paixão, aquela paixão humana, ela só dura 2 anos. Não é normal que ela ultrapasse disso. O amor dura para sempre. O amor edifica. O amor que vem de Deus, esse permanece. Tolera, tudo crê, tudo sofre, mas o amor sempre vence. Mas paixão, uma hora tem que parar. Até mesmo, por que essa paixão? Talvez tenha uma explicação divina. Para que os casais se amem, para que o projeto dele, da procriação, haja mais paixão, tem um tempo. Mas Davi viu aquela mulher, se apaixonou por ela, não foi a formalista de conquistar uma mulher, até porque já era casado, e ela também, e a desgraça foi grande na sua família, trazendo repercussão para si, para seu reino e para seus filhos. Quem crê em Cristo, nessa palavra bendita, pratica a obra de Deus. Perguntaram a Jesus, Jesus, o que é que faremos para fazermos as obras de Deus? E a resposta de Jesus foi simplesmente interessante, diferente do que aqueles homens esperavam. Como fazer? Talvez nós respondêssemos, olha, você tem que fazer com toda a diligência, íamos falar qualquer coisa do faciente, do fazer alguma coisa. Não foi isso que Jesus respondeu. João 6,29, Jesus disse, creia naquele que foi enviado por Deus. Creia em mim. É crendo em Cristo, é dar o coração para Cristo,
é deixar Ele reinar nesse coração, que você, sem se aperceber, você vai amar e vai fazer as obras de Deus. Quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito é Deus residente nessa pessoa. É o Espírito Santo. Por isso que os estudiosos dizem acerca de Atos dos Apóstolos. Ali devia se chamar Atos do Espírito Santo, porque aquela igreja primitiva estava cheia do Espírito Santo. Foi assim que Estevão, cheio do Espírito Santo, não teve medo das espadas, nem das pedras, nem dos sacerdotes, nem das autoridades humanas. Foi assim que Pedro disse às autoridades: importa ouvir mais a Deus do que aos homens. Não podemos calar de falar, não podemos parar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Foi o que João disse também, porque estava tomado por esse amor que é Deus, que reside em nosso coração. 1 de João 4, João diz: Deus é amor. E quando nós nos envolvemos com este amor, nós amamos. Quando nós nos envolvemos com este amor, nós fazemos as obras de Deus. Mas para isso eu preciso crer em Cristo. Amados, eu tive a grata ocorrência na minha vida. A minha filha do meio, Carlinha, ela indo aos Estados Unidos, trouxe lá um presente para mim. Mas que grande presente. Um presente que a gente tem nas mãos todos os dias. Que é Faith Alone, de Martinho Lutero. Que escreveu essa obra em alemão e traduziram no inglês. E são devocionais, 365 devocionais, uma para cada dia. E nós lemos Lutero. Meu Deus, que homem Lutero, que sensibilidade. Seus ensinos são maravilhosos. Eu recomendo a quem gosta de ler em inglês, compre Faith Alone pela internet ou em português. Né? Eu não sei se tem em português, parece que não existe essa obra em português. Mas é uma obra, são devocionais riquíssimas. Uma pequena página, uma página do livro, uma por dia. E ele fala do que ele, Lutero, quando era monge, qual era o seu objetivo maior. Ele disse: eu jejuava, eu lia bastante. Ele se tornou professor da faculdade teológica, então ele lia bastante, ele gastava todo o seu tempo, ele remia o tempo, e no entender dele, remir o tempo é aproveitar todas as oportunidades para estudar mais, para saber mais, para ensinar. Mas ele olhava e dizia: eu queria melhorar. Eu queria ser alguém melhor do que eu era. A preocupação era subjetivamente uma vantagem pessoal de ser diferente de seus pares. E não está correto isso? Ele fala: não era correto. O correto é eu saber que eu não sou nada, que eu preciso de Cristo, que Cristo deve encher meu coração, que é Ele que deve estar reinando em mim. Não é a minha vontade, Lutero diz, mas é a direção dele, são os impulsos do seu Espírito Santo. Eu não devo nem saber que horas eu devo dormir, me levantar, ou comer, ou deixar de comer. É Ele me impulsionará. As minhas transgressões, Ele diz, agora me vem mais a minha mente e a minha memória. Eu preciso me libertar delas. Só Cristo me liberta. Só Cristo, só Jesus. É Jesus que liberta, é Jesus que enche, que traz, que nos faz um novo ser, capacitando-nos a amar como Ele amou. Ninguém, Deus prova seu amor, Jesus disse que ninguém tem amor maior do que este, alguém dar a sua vida pelos seus amigos, e foi isso que Jesus fez. Que esse amor não chegue no nosso coração minimizado. Mas foi a mim, mas foi a quantos bilhões de pessoas mais. Isso não retira a grandeza do amor de Deus. Pelo contrário, aumenta ainda mais. Nós, quando amamos a nossa família, às vezes já nos achamos, vamos lá para o Facebook, já nos achamos os tais, quem sabe, porque amamos a nossa família. Quem sabe sobra até um pouco para o vizinho, mas o nosso amor deve ser igual ao amor de Deus.
sem exclusões, sem discriminações, para sermos aprovados por Deus. Deus nos deu uma vida provisória agora, limitou-a em 120 anos. Meu sogro tem 89 e o plano dele é chegar a 120 anos. Eu até respeito meu sogro, mas o bom para mim é que tem uma vida eterna. E Jesus não mente. Jesus não falha nunca. Jesus me ama. Me perdoou todos os meus pecados. O seu sangue me purifica de toda injustiça. Eu sou dele, sou propriedade exclusiva dele. Não por qualquer coisa que eu tenha feito, mas é porque ele é bom. É porque ele ama. Agora sim, Gary Chapman, esse pastor que desde jovem percebeu o sofrimento de uma criança. Porque os pais se separaram. Me perdoa, o pastor disse que é difícil vir para cá, pastor Paulo, é mesmo, esse púlpito aqui, pega o pregador de surpresa. Mas olha, uma criança chamou a atenção de Chapman. E esse Gary Chapman, ele passou a estudar os casais. Estudou muito tempo. Foi para a faculdade para aprender. Ele é doutor em antropologia pela Faculdade do Carolina do Norte, formado no Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos. Mas se apegou com amor à causa dos casais que rompem o relacionamento. Nós nunca deveríamos romper relacionamentos. Nunca. Eu tenho um filho bem-sucedido que mora nos Estados Unidos. Ele é cientista. Já é mestre, já tem livro escrito, 200 laudas em inglês. Está na internet, tem volume físico. Ele está concluindo o doutorado. Mais um ano será um doutor. Mas a minha oração por ele é que ele seja um pastor, porque ele é de fato um pastor. Ele é conselheiro. Meu filho sabe amar. Desde pequeno. Eu disse ao pastor Paulo, que quando ele, em 92, ele nasceu em 79, ele ainda ia fazer 13 anos. Deus me deu a direção, ouvindo uma senhora, uma ministra, uma educadora, Valnice Milhomes. Ela sugeriu e eu atendi o conselho dela. Eu chegava na cama dele. A mãe dizia, no mínimo, 5 traquinagens terríveis que ele fez. Uma delas foi tomar uísque. Aos 12 anos de idade, pegar uma Brasília e dar cavalo de pau. Então, o que é que você espera de um adolescente, de um pré-adolescente desse? Mas ela disse, vai lá e ora por ele. E eu impunha as mãos sobre ele. Todas as noites que eu podia, quando eu estava em Aracaju. E chamava a existência e dizia, meu filho, você é abençoado. Eu não dizia nada do que ele fez. Você é um menino de Deus, abençoado, obediente a seus pais. Você tem o amor de Deus no seu coração. Ele chega e estremecia. Ele estava acordado, eu fazia sempre isso. O abraçava, o beijava e ministrava-o, dizendo só coisas boas para ele. Coisas que Deus queria fazer por ele. E aos 14 anos, eu já não estava precisando, preocupado com isso. Porque quando eu ligava para uma casa onde ele estava, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, meu filho está aí, mas por que o senhor se preocupa com o seu filho? Esse menino é tão bem comportado, só ouvia elogios de Davi. Então, graças a Deus, Davi é assim até hoje. Deixou uma comunidade de jovens lá, que eles exerciam um pastorado de fato para com eles, e era amado dos pastores da igreja, nunca trabalhou contra a igreja, sempre foi um homem amado. Hoje ele toca lá nos Estados Unidos, canta numa banda americana da igreja, graças a Deus é amado. Os americanos chamaram a mim, a Beth, disseram, I love your son. I love your son. Quer dizer, isso é bom para os pais ouvir isso, porque o amor foi implantado no coração daquele jovem, e nós podemos fazer todos a mesma coisa. Pelos nossos filhos, eu faço isso hoje pelos meus netos, os meus netos, nossos 4 netos, né, Beth? Queridos, Deus é maravilhoso.
Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, Gary Chapman, ele fala, lembra-nos que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E ele tem um livro chamado, de quase 234 páginas, chamado, está em português, As 5 Linguagens do Amor. E Beth e eu estamos terminando de ler esse livro. E nós estamos aprendendo. Né? Já passamos dos 30 anos. Estamos aprendendo. E é bom aprender. Quem disse que velho não aprende? Aprende sim. E se renova. Amém? Então veja, esse livro ele fala das 5 linguagens do amor. Ele, de tanto sofrer por ver pais separando, ele quis trabalhar no sentido contrário. E dizem que as suas palestras nos Estados Unidos são bastante concorridas. Vocês podem ver isso quando comprar o livro. E ele sempre conta casos no livro de casos difíceis. Ele diz que nós temos linguagens de amor diferentes. Ele fala sobre o tanque do amor. Isso se aplica a casais, mas se aplica também nos nossos relacionamentos fraternais. Isso se aplica porque as pessoas têm linguagens diferentes de amor, mesmo sendo de amor. E por que nós nos diferenciamos tanto nas nossas linguagens? Porque nós todos fomos contaminados com a semente do pecado que falamos no início. Esse pecado, ele traz esses diferenciais, ele vai maculando, de tal maneira que nós queremos fazer o bem, e não conseguimos. Aí Jesus diz, ei, para aí, sem mim nada podeis fazer. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, porque nossos planos humanos são tantos assim, principalmente nós homens, queremos resolver as coisas por nós mesmos. Quando eu me converti, minha irmã me discipulou, e ela falava o que Cristo faria por mim. Eu digo, não sobra nada para mim não, mas não sobra mesmo. É Ele, amados. É essa a razão do sucesso cristão, é deixar Cristo em nós, a esperança da glória, fazer a sua obra. É Ele. Aí ele fala assim, da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Um casal precisa ouvir palavras de afirmação. Ele diz que há 5 linguagens, e a linguagem dela pode não ser a linguagem dele. O que são palavras de afirmação? Eu fazer uma declaração, eu estou fazendo isso, colocando em exercício, quero ver a nota que Beth vai me dar. Mas as palavras de afirmação é dizer para ela as virtudes dela, coisas que ela gostaria de ouvir de mim, das suas habilidades, em organizar a casa, em fazer os quitutes, mas também em cuidar de mim, de ser a avó excelente que ela é, que um neto de 7 anos liga dos Estados Unidos, diz, vovó Beth, aqui é Jonathan. e ela, então eu não posso me esquecer quantas virtudes ela tem, todas as mulheres têm, para que seus maridos ressaltem essas virtudes, até mesmo a sua beleza. Sempre na mulher, principalmente a mulher cristã, há o que elogiar em termos de beleza, do vestido que ela coloca. Você não entende isso? Eu era reprovado em tudo, mas agora eu tenho que me esforçar para saber como dizer essas palavras de afirmação, não é verdade? Esta também tem com relação a irmãos. Chapman diz que as crianças, quando bebês, elas, as que foram mais abraçadas, elas são mais fortes emocionalmente. As que foram beijadas, as que foram cuidadas. Por isso que Chapman, nos estudos dele, se preocupou com as crianças cujos pais que as abraçavam e beijavam, mas por causa da linguagem do amor diferenciada, não queria caçar nos Estados Unidos, e a mulher não suportava ele sair para matar animais. O outro era o futebol que o atraía tanto, que um dia depois da lua de mel ele foi jogar bola, ela não gostou. Então são tantos casos. O egoísmo do homem ou o egoísmo da mulher, a tentativa de prevalecer a vontade de um em detrimento da vontade do outro. E isso precisava de conserto. E o conserto existe. A segunda linguagem do amor,
porque essa de palavras de afirmação eu posso dizer na igreja, eu posso falar ao irmão Alex, que ele canta muito bem, já disse uma vez, não foi, Alex? Canta muito bem e é gostoso, isso é edificado quando você canta, Alex. Mas essas palavras precisam ser ditas. As pessoas estão sofrendo e vêm para nós e conta alguma coisa, e o Espírito Santo coloca em nós o que nós vemos de tão forte nessa pessoa. Isso são palavras de afirmação. Mas a segunda, por causa do tempo, nós vamos para o tempo de qualidade. O homem e a mulher precisam ter um tempo de qualidade. Um tempo em que os dois olhem nos olhos uns dos outros, segundo o Dr. Chapman. Olhar um tempo de qualidade que o celular não concorre. O telefone não concorrerá. Ainda que nós ouçamos o ruído, o som de uma chamada telefônica, pode ser até importante, mas não será mais importante do que a minha esposa, com quem eu estou conversando agora, olhando nos olhos. Ela é, neste momento, o meu foco, o que há de mais importante. Isso é um tempo de qualidade. Como é que você se comporta quando abordado por um irmão na igreja? Às vezes o irmão vem aflito, e ele tem um alto conceito de você. E ele quer falar com você. Ele quer abrir o coração, ele quer expor o que ele está sentindo. Será que você dá um tempo de qualidade para esse irmão, para essa irmã, para sua amiga, para um parente seu? Os adolescentes precisam disso. E eles logo reconhecem quando um adulto está fingindo que está ouvindo. Ouvir é muito bom. Por isso que Tiago diz, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar. Porque nós precisamos ouvir, e Chapman fala, as pessoas têm carência de serem ouvidas. Não vamos estender muito, apenas um resumo do resumo do resumo, mas ele fala sobre presentes, a terceira linguagem do amor, presentes. Você tem dado muito presentes? Ou só dá quando você é convidado para ir a um aniversário ou a um casamento? Eu já vi presentes de um homem que ele chegando em casa, olhou, e Beth tem esse parente na família. Ele colheu uma rosa com muito amor, e assim que a mulher abriu a porta, ele entregou, e foi um impacto tão grande naquele coração, que uma moto 0 quilômetro, um carro, não faria o mesmo efeito. Ela disse, para quem? Claro que é para você, meu amor. O tio dela faz isso. Isso é um presente. Presente é aquele que se busca escolher com cuidado, com zelo, se entrega com alegria e fica com aquela expectativa de ouvir da pessoa dizer, gostei. Essa é a terceira linguagem do amor. E nós podemos dar presentes a pessoas que precisam desovar seus armários. Tem tanta coisa em casa, né? Eu tenho alguns ternos e eles não se estragam, graças a Deus. Não sei se isso é bênção de dizimista. Aí de vez em quando eu tenho que desovar, tirá-los, porque já sai outro, né? Não sei se é por vaidade ou é porque há necessidade do outro. Então precisa desovar, tirar essas coisas de casa. Às vezes queremos comprar uma casa maior, porque já não cabem as coisas. Talvez seja porque nós temos coisas inúteis demais dentro de casa. Vamos dá-las de presente. Vou botar no LX, bota nada, eu não gosto nem de ouvir isso. LX, crente dá presente. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão também, amém? E isso é amor, presente é a linguagem do amor. Atos de serviço é outra linguagem. Quantos casais se separaram, o Chapman diz, e o problema, por que você se separou da mulher? O sujeito baixa a cabeça, é o seguinte, eu quero divorciar dela, porque quando eu era adolescente, a minha mãe, lá nos Estados Unidos, as casas são no frio, de carpete, então tem esse trabalho de limpar carpete toda semana. Aí dizia assim, é porque a minha mãe, quando era menino, a minha tarefa que ela dava era limpar o carpete. Aí quando eu estava limpando o carpete, eu dizia, um dia eu vou me casar e eu não vou mais limpar carpete. Limpar carpete é coisa de mulher. Então ele se casou e a mulher só pedia a ele para limpar o carpete. Posso lavar a louça, querida? Pode não. Limpar... Se você quer me ajudar, vai limpar o carpete. Então ele disse que estava enjoado daquilo. Sabe qual foi a cura desse homem? A cura, porque ele amava a mulher e não se separou dela, foi ele gostar de limpar carpete. Porque era o único jeito dele conquistar a esposa.
São atos de serviço. Você percebe que quando nós falamos que Deus prova o seu amor, foi sempre Deus fazendo alguma coisa, dando o seu filho, não é isso? Jesus morrendo na cruz, Jesus perdoando, Ele morreu por nós, Ele fez por nós, Ele nos deu a instrução. Esta Bíblia, não sejamos enganados, este livro está como está, porque Deus quis que ele fosse do modo como ele é, para quando chegasse em 2019, este livro fosse acessível a todos, todos pudessem comprar um. Agora mesmo nos países que proíbe que ele seja veiculado fisicamente, materialmente, chega lá através da internet. Essa palavra tem que chegar no mundo todo, e o mundo todo será evangelizado, e o evangelho será anunciado a toda criatura, e então virá o fim dessa palavra de Deus. É Deus mesmo. Jesus é a palavra de Deus, ela é verdadeira. Lutero fala, quando Deus diz que me ama, eu sou obrigado a crer que Ele me ama. Quando Ele me dá um mandamento, eu sou obrigado a cumprir esse mandamento, porque louco não sou para transformar Deus em mentiroso. Deus, a sua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, é o caminho que nos leva a Deus. Glória a Deus. Atos de serviço, pois, amados, é servirmos. Quantos preguiçosos existem na igreja? Não vou dizer nem nesta igreja, mas quando eu evangelizava no Rio Grande do Norte, minha esposa é testemunha, saía para o interior em comissão para evangelizar, e chegava na igreja, via algo que era pobre, mas por muito pouco aqueles jovens podiam se reunir e passar uma cal na parede do lado de fora, que tinha muito mofo. E a casa de Deus precisa ser zelada. Ela não é o templo somos nós, né? É o lugar de reunião, que nós chamamos de templo, mas o templo do Espírito Santo mais importante somos nós. Mas cuidar da casa de Deus simboliza o zelo que nós temos pela casa de Deus. Não devíamos nunca causar estragos na casa de Deus, esquecer uma bala, né? Me perdoe, eu sou diácono, eu sou pastor, não queria aqui exortar. Eu quero apenas enfatizar o serviço. Primeiro, não façamos desserviços, e depois sirvamos ao Senhor com alegria, apresentemos-nos diante dEle com cânticos, com salmos, glorificando o seu nome. Mas, irmãos, preguiça não ajuda, preguiça traz depressão e Alzheimer, mas serviço traz saúde. Serviço traz saúde, serviço é meio pelo qual se expressa amor. Visitar alguém, ir na casa, ir no hospital, está sempre disponível. A oração, eu não vim aqui na virada, mas nós participamos do culto em espírito e vendo pela internet, e o pastor disse sobre a sua gratidão pelas pessoas que estavam postas aqui da diretoria, porque foram pessoas que se mostraram disponíveis. Nós temos que ser disponíveis. Então, atos de serviço. E, finalmente, agora aqui vem a parte da quinta linguagem do amor. Qual foi a primeira? Palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, presentes. A quarta, atos de serviço. E a quinta, linguagem do amor, toque físico. Ah, mas aí, toque físico está falando só para casais casados. De maneira nenhuma. Toque físico, sim. Ele é uma palavra para o aconselhamento de casais. O toque físico, ele fala até detalhes do toque físico, como os casais, os cônjuges devem se comportar. Mas também ele vai além. Ele fala que um check down, o apertar a mão, olhando nos olhos, é um gesto de amor, é um gesto de fechar contrato, é um gesto de dizer, irmão, tudo bem? Há uma música de Louis Armstrong, aliás, Louis Armstrong é o cantor, é o intérprete, é o que canta, que ele fala assim, que ele, I can see the friends doing check down, eu consigo ver os amigos apertando a mão, mas eles, na verdade, estão dizendo, I love you, eu te amo. Então, tocar na mão. Isso hoje é estranho, que nós nos abracemos,
é outro toque do amor. Mas abraçar é coisa de Deus. Chapman é um homem de Deus, ele está falando de amor de Deus, não é amor carnal, não é lascívia. Não é coisa feia, coisa linda. Por que nós não abraçamos? A palavra diz, há tempo de abraçar. Abraçar faz bem. Há um livro chamado Abraços, de um pastor batista, que já escreveu 45 livros, e nós, os diáconos, estivemos lá na Bahia, ouvindo esse pastor falar. Não sei se é Walter, pastor Walter, né? E esse pastor fala da terapia dos abraços, né? Quanto mais você abraça, mais saudável você se acha, e é uma das 5 linguagens do amor. Abraço. Então, o abraço, muita gente tem o hábito de toca no ombro, fica firme, vai dar certo. O que é que acontece quando os jogadores fazem um gol? Né? Eles estão ali xingando, correndo, mas quando um deles faz uma jogada bonita e faz o gol, todos correm para quê? Para abraçá-los, porque aquele momento é de alegria, e aquele abraço significa, eu te amo. O Bebeto, em 1994, fez isso com o Romário. Romário passou a bola para ele açucarada, e ele fez o gol e falou, eu te amo, Romário. É claro que aquele amor que ele está falando, é o amor filéu dos gregos, né? Não é o amor eros, é o amor filéu. Esse amor fraterno, entre amigos. O amor com o cônjuge é o amor agapô, filéu e eros, é tudo. As 3 espécies de amor assim desenhadas pelos gregos. Mas o amor fraternal é o filéu. E nós precisamos amar e precisamos ser amados. Ninguém construa uma decisão, porque o amor é uma decisão de ser feliz por ser amado, de ir para receber. Nós vamos receber tudo isso, no dar e dar-se-vos-á, quando nós damos, quando nós fazemos, quando nós temos a iniciativa de amar, de fazer, de servir. Assim seremos, por Deus, abençoados. Que Deus, pois, lhe abençoe, que Deus ensine a sua igreja, através do seu Espírito Santo, a amar, em nome de Jesus. Amém? Atitudes valem mais que 1000 palavras, e é por isso que eu gosto de você. Atitudes valem mais que 1000 palavras, e é por isso que eu gosto de você. Gosto de você porque Jesus nos une pelo amor. Gosto de você porque somos irmãos. Gosto de você porque Jesus nos une pelo amor. Gosto de você porque somos irmãos. Um abraço vale mais que 1000 palavras, e é por isso